Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Estou aqui com um novo convidado para mais um episódio do ProConecta Podcast. Nós estamos aí com vários episódios muito interessantes, muito bacanas. Então, cada um falando sobre um tema, uma perspectiva diferente. E a gente quer enriquecer ainda mais e potencializar ainda mais o Vale do Paraíba, a região norte, ou seja, nossa região aqui criar ainda mais potência na economia criativa, enfim, todo esse grande mercado que a gente tem aqui e que pode também se expandir para o Brasilzão afora e quem sabe até para o mundo. Eu estou aqui com ninguém menos do que um convidado super especial para a gente, Luciano Rizzi. Sou eu. Luciano, que é um GIF, gente, é um GIF. Aqui eu vou precisar de até de colinha. Arquiteto de formação, designer por opção, mestre em planejamento urbano, publicitário com mais de 30 anos de experiência, Ô, velho. consultor, mentor de comunicação e marketing. É um GIF. É uma jornada. É uma jornada. Nem sempre linear, mas é uma jornada. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Lu. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Lu também já palestrou, né? E no primeiro ProConecta. Sim, No último você estava em viagem, né, para o exterior, não conseguiu participar, mas no primeiro você inclusive participou de um painel exato. com minha mediação, que honra, né? Mas foi muito bom. Bacana Exato. te ter aqui de volta e vamos trocar ideia agora sobre identidade visual e branding e esses novos desafios aí com tecnologia chegando aí com tudo, IA, que a gente não consegue mais largar, né? Tudo agora é IA. Bora lá? Bora lá, Tati. Um prazer estar com vocês aqui. Bacana. Então a gente vai começar, e aí eu já quero começar chegando, assim. Vou começar com tudo, já na pergunta. E aí você me diz o que assim. Eu vou perguntar de lá de trás, tá? Vou querer lá de trás. Você começou sua trajetória em um momento que o design era muito mais físico e impresso. E o que mudou de lá para cá radicalmente? Bom, a gente tem que fazer aí um timeline um pouco mais antes, porque não se falava de design. Eu comecei num momento que não havia internet, não havia computador. Eu era do período das pranchas de Schweller, dos layouts aerografados, dos materiais feitos com fotocomposição. Então o processo de comunicação e de arte final era completamente diferente do que a gente tem hoje. Para você fazer um layout, você precisava de uma semana. Hoje, em 5 minutos, você resolve. Então, olha como a questão do time muda. Né? E eu comecei minha formação como arquiteto porque, de fato, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu fui fazer um técnico, forçadamente pelos meus pais, para trabalhar com processamento de dados, que era o hype daquela época, né? E aí eu fiz a ETEP, e aí com processamento de dados eu consegui ir para o INPE trabalhar como estagiário, e lá eles me acenaram para arquitetura. Eu achava muito surreal, porque para mim, naquela época, a INPE era um lugar que mandava foguete para a Lua, cuidava de radar, fazia foguetes e tal, e tinha um núcleo de arquitetos trabalhando com geoprocessamento. Anos 80 eu estou falando. Né? E eles falaram: Luciano, faz arquitetura, você vai trabalhar aqui com a gente te contrata. Fui fazer arquitetura, então. E aí eu entendi na arquitetura, através de um professor, o que era design gráfico, porque não se falava disso ainda, né? Então, existia arquitetura, a publicidade ainda estava engatinhando, né? Ela era forte nos anos 70 e 80 no Brasil, mas a falta de comunicação, de interação, fazia com que a gente não tinha acesso a essas coisas. Então, o design se apresentou para mim no final da faculdade. Tanto é que a minha entrega de TCC foi fachadas e visual merchandising para o Oscar Calçados. Né? Não foi projeto de planta de casa, de edifício, de nada. Então eu fui um arquiteto meio ousado para aquele momento. E aí, naquele período, eu acabei sendo absorvido para trabalhar em agências de propaganda. E é legal a gente entender que para qualquer publicitário que trabalha com criação, ele tem que ter conceitos básicos de design. Então, qualquer diretor de arte, hoje ou antes, para ser um diretor de arte, para trabalhar com comunicação, ele tem que saber design. A base, a essência do design.
E aí foi assim que eu comecei a trabalhar, né? Então, o design que eu trabalhei era, claro, completamente analógico naquele período. Não sei se eu respondi, mas é isso, né? Sim, sim. Mas assim, o que que mudou radicalmente de lá pra cá? Que O você timing! sentiu? O timing! O que virou a chave, gente? Claro, a internet, né? Com a vinda da internet, tudo ficou muito mais ágil. Porque a partir daí também vieram os computadores, os softwares gráficos próprios para se trabalhar, né? Sim. Com projetos gráficos. Então, de novo, aquilo que você perdia uma semana para fazer, você tinha lá 2 dias, né? Então era mais ágil, era muito mais prático de se trabalhar, Uhum. mas a essência se mantinha do mesmo jeito, Uhum. né? Independente de ser analógico, digital, plasmático, quântico, escambau, Uhum. o que importa é o raciocínio para você trabalhar o projeto. Isso não muda, Sim. né? Se é digital, se não é, não, o que conta é o raciocínio. É, legal. E até o Luciano é professor universitário, então formou muitos aqui na região, né? Interessante ver que você tem toda essa bagagem, essa história e hoje compartilha isso, né? E isso, inclusive, é um assunto interessante, porque quando o aluno entra no curso, seja de design gráfico ou de propaganda e marketing, ele acha que ele vai mexer no computador. Uhum. Mas a gente não quer que ninguém mexa no computador lá, não é para mexer. O computador tá lá, deixa ele quieto. Eu quero mexer com a cabeça do aluno. Porque o computador, ele é uma ferramenta. Se acabar, sei lá, Matrix, Revolução das Máquinas, como é que a gente vai deixar de trabalhar? Não, Uhum. a gente precisa usar o cérebro. Então, a gente precisa aprender a trabalhar estrategicamente com comunicação para depois pedir para alguém fazer. Seja Uhum. IA, seja um funcionário, seja um estagiário, não importa. O importante é você ter um raciocínio sobre aquilo, entendeu? Uhum, muito bem. E existe algo nesse design analógico que o design digital não conseguiu substituir? Tem. Experiência. Experiência. É lógico que se fala de UX design, experiências, né, de compra, experiências de imersão através do ambiente digital, mas tem algumas coisas que ainda a gente não Uhum. conseguiu reproduzir no mundo digital. Exemplo, cheiro. Né? Você entra no ambiente de compra, numa loja, em algum lugar, tem um cheiro específico. O tato, a textura, o clima, né? A temperatura, tem um monte de coisa que faz parte do ambiente de uma marca e que você não consegue reproduzir. Nike Town é um espaço imersivo que fica na Oxford Street, lá em Londres, você sabe? Uhum. E que até hoje ninguém conseguiu substituir isso por um ambiente digital. Você vai lá, você vive aquele universo, Uhum. né? Então, ainda dá pra gente dizer que tem que casar as duas coisas, né? A gente não pode negligenciar o analógico e também Uhum. não pode ser contra o digital. Os dois têm que trabalhar juntos, Uhum. né? E tirar o melhor potencial ali Claro, dos claro. dois mundos, É, né? é. Legal. E para você, como que o designer estaria hoje dentro da economia criativa? Preguiçoso, muito preguiçoso. Por Gente, quê? imagina, Ah. ele tem todas as ferramentas possíveis. Ele Uhum. tem, se ele quiser, ele não faz nada, ele manda tudo. Uhum. Os aplicativos, os softwares, existem programas cada vez mais é, proativos. Eu assino o pacote da Adobe, né? Uhum. Meu, o que eu fazia antes no Photoshop, hoje, ele faz tudo para mim, se eu quiser, né? Então, Uhum. assim, Saber é, dar o comando certo, é, ele faz. eu ainda tenho um pouco de pé atrás em relação a isso, porque nem tudo que eu solicito Uhum. sai exatamente do jeito que eu gostaria. E por mais que você aprenda a trabalhar com um prompt correto e tal, Uhum. né? Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa ainda é, pensar na essência mesmo, Uhum. tá? Então, claro que nas minhas aulas, nas minhas conversas com outros profissionais, o design gráfico ou o diretor de arte de uma agência de propaganda, ele tem que ter essa inquietude Uhum. de saber reconhecer e dominar as novas ferramentas. Eu não posso ser aquele tiozinho ultrapassado que fica falando, né, do PageMaker, que é um dos primeiros Uhum. softwares de edição, que já nem existe mais, e Exato. negar o futuro.
né? Claro que a gente tem que acompanhar as tendências, tem que acompanhar as ferramentas, a evolução da tecnologia, tá tudo certo. Mas a gente tem que ficar atento para não ficar preguiçoso. É, porque muitas vezes a gente acaba se calçando ali daquela ferramenta, daquela inteligência artificial e acaba não conseguindo evoluir pensamentos, modos de Tem que criação tomar cuidado com diferentes, isso. né? Tem que tomar É. muito cuidado. E aí, para você, o que que você acredita? Que o designer ainda cria formas ou ele cria sistemas de percepção? Isso aí é uma decorrência do que o design tem que fazer. Porque vamos falar o seguinte: mais do que forma, mais do que resultado, ele tem que entender a função. E para fazer aquilo funcionar, para ser funcional, ele precisa ter estratégia. Então, raciocinar, pensar, analisar, avaliar, ele tem tanta coisa para fazer antes de definir uma forma ou um resultado, que é por isso que eu falo que as pessoas estão mais preguiçosas hoje. Uma vez eu fui fazer uma consultoria numa agência de propaganda. Hum. Me chamaram para lá conversar e tal. E aí, qual que era a dor da agência? Os clientes estão reclamando que a gente não é tão criativo. Puxa, mas por quê? Ah, porque eles falam que não gosta dos nossos trabalhos, das nossas propostas, não sei o que e tal. Falei, então vamos estudar um caso. Vamos falar de tal cliente, vamos. Uhum. Quantas vezes vocês foram visitar o cliente, fazer cliente oculto, conversar com os funcionários, conversar com os clientes desse cliente? A gente nunca foi. Ah, então vocês nunca tiraram a bundinha da cadeira daqui da agência para ir lá entender o mercado do seu cliente? Falei, gente, tá aí a resposta, né? Por que Porque se será? você não viver o universo do seu cliente, Aham. você não. Eu fui 15 anos consultor de uma empresa de autopeças em São José dos Campos. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu fui o funcionário com coletinho em treinamento que ficou no balcão sendo treinado pela equipe. Ninguém sabia que eu era um consultor, só o dono. Ah, Então, a equipe, o pessoal do balcão, a turma do café, os clientes, ninguém sabia quem eu era. uhum. Na pior das hipóteses, falam, nossa, estão contratando uns velhinhos agora aqui para atender a gente, né? E ok, mas eu senti o clima, eu entendi a dinâmica da empresa, as brincadeirinhas do café, a rádio peão, tudo isso precisa ser pensado, né? Uhum. Então, para você falar de alguma marca, você tem que viver essa marca. Uhum. Correto. Então, Isso me puxa uma outra questão, que é hoje uma marca ainda controla a sua imagem ou ela passou a ser co-criada pelas redes, pela comunidade e também pelo algoritmos? é um perigo essa pergunta, porque assim, todo mundo está sofrendo isso, e eu sofro, e meus clientes sofrem, porque a gente não tem mais controle. Existe o que a gente chama de intenção de marca. Uhum. Ela tem que ter um propósito, ela tem que ter uma razão de ser, ela tem que ter um direcionamento, mas você não consegue garantir mais os resultados, não consegue mais garantir se de fato aquilo vai ser aceito. Por mais que você construa uma narrativa, por mais que você pense todas essas etapas, todos os prós e contras, todas as contrapartidas, Uhum. ela é uma marca hoje que por mais que... fazendo uma metáfora, você coloca ela na mão, é como uma areia que vai escorregando assim, sabe? Pelas mãos. Mas o mundo tá perdido? Não tá, a gente tem que saber trabalhar com isso, Sim. né? As marcas mudaram. Uhum. E é impressionante, porque eu era discípulo do Alexandre Vonner. E por Alexandre Vonner, por Luiz Medeiros, esses caras, a marca ela é imutável. Desde que ela foi criada, ela vai ficar assim para sempre. Não dá mais para falar nisso, né? Então, eu também tive que me render à evolução, né? Uhum. A transformação da sociedade, a gente está mudando os padrões de comportamento, os padrões de pensamento, aí é Uhum. uma nova geração, eles são mais fluidos, né? Então a gente tem que acompanhar. E as marcas precisam também disso. Exatamente. Isso me lembrou um pouco o conceito de liquid brands que foi falado no South by Southwest desse ano. Eu tive no SXSW esse ano e eles trouxeram esse conceito, né, realmente que as marcas que usam IA para se adaptar,
e a diferentes plataformas e contextos, preservando seus valores centrais, desafiando a ideia da identidade visual estática. Então, isso já mexe, já vai nesse sentido um pouco do que você está trazendo, né? Tati, um exemplo claro, ProConecta. Não é verdade? O Sim, próprio é ProConecta, verdade. ele tem essa liquidez, né? Essa transformação. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui. Luciano Rizzi, que é responsável por essa Não identidade ia falar sobre visual. isso. Não ia fazer esse. Não, mas é justo, é justo. Mas Vou ver. Bauman já falava isso há muito tempo atrás, né? Da modernidade líquida e depois da modernidade tardia. Mas essa liquidez das marcas, elas fazem sentido nesse mundo, né? Uhum. Tati, fazendo assim. Ninguém mais, coitado, lembra do cachorro, Orelha, que morreu. Ninguém mais lembra da Luísa foi para o Canadá, né? O que É se verdade. acontece nessa semana, semana que vem ninguém mais lembra. Então, Uhum. as pessoas vão na Paulista, fazem passeata, seguinte já nem lembram o que É, foi fazer na Paulista, é né? verdade. Então, a memória tá muito mais curta e Uhum. a lembrança de marca tá muito mais difícil de você fixar. Uhum. É um desafio fudido, gente, você conseguir manter uma marca lembrada por parte dos seus consumidores, Uhum. né? Então, E você acredita também que, além de ser difícil manter essa marca na lembrança dos consumidores, você também acredita que possivelmente elas estão ficando muito parecidas, talvez até por parte um pouco do uso de ferramentas de inteligência artificial ou pelos algoritmos? Como que você enxerga isso? é uma conversa complexa, porque à medida que as gerações mudam, as formas de raciocinar, de pensar e digerir os negócios também mudam. Então, um cliente que acostumou a gerir a sua empresa, a sua comunicação, seus produtos, é, uns anos atrás, ele já não sabe mais como gerir e tem novos CEOs, novos CMOs, novos gestores com outras cabeças. Uhum, E talvez essa formação, por mais que ela absorva novas tecnologias, novas ferramentas e tudo mais, elas não estão, na minha opinião, se atentando para essa questão da básica da marca. Porque, gente, por mais que tudo muda, evolui, o que uma marca quer? Ser relevante, diferente e ficar na mente das pessoas. Para a gente lembrar de uma marca, a gente precisa entender que ela tem alguma coisa de diferente. uhum, Se a comunicação hoje, se as marcas, se tudo está muito pasteurizado, como que eu vou lembrar de uma coisa que ela é igual para todo mundo? uhum, Nesse sentido que eu falo que não só a IA, né, mas as marcas e a comunicação, elas estão muito, muito comum. E hoje, se você pegar qualquer comunicação hoje nas redes sociais, sei lá, você consegue identificar que aquilo foi feita por IA. Porque é uhum. tudo igual. Consegue. Então, o Não, grande. não digo, vou fazer até um parênteses, É, não digo a grande parte da população, às vezes não consegue reconhecer que aquilo foi sim, feito com sim. IA. Mas, de fato, quem está no ambiente, que já tem ali um contato com a O público mais ferramentas jovem de IA, consegue identifica. identificar. O público mais Uhum. jovem identifica, que são os nossos consumidores de hoje e de amanhã. É. Né? Então, assim, o que acontece? Precisa. Aí que a gente volta Uhum. naquela conversa inicial da preguiça do designer. O Uhum. profissional de comunicação, designer gráfico, ele não pode ter essa preguiça, então ele tem que pensar fora da caixinha, usando tudo que tem hoje de ferramenta, e eu sou super a favor da IA, ela Uhum. trabalha para mim, mas a gente tem que fazer com que ela sue a camisa. Ela não pode ficar naquela zona de conforto fazendo igual para todo mundo. É. Então, este é o grande lance. Eu proponho o CrossFit para IA. Trabalha, vagabunda! Vamos lá! Por quê? Porque senão ela vai ficar ali na molezinha, fazendo o Aham. que está todo mundo fazendo igual, seguindo as mesmas referências, e as marcas querem Com ser essa crise diferentes. né, de originalidade, Pelo amor de estética. Deus. Uhum. É isso. CrossFit na IA. Vamos lá, criar essa campanha. Então aí já entro nisso, porque você já começou a falar. E a generativa ajuda ou homogeneiza, né? A IA, ela Qual que é o papel faz o dela que a nisso, gente né? quer. Uhum.
Eu tenho a minha IA, que é o Totonho. Ele é o Totonho? Totonho. Você nomeou? Ele ama que eu chame ele de Totonho e é um grande parceiro, um grande parceiro. Mas o Totonho, ele é ansioso. Então o tempo todo ele, então agora eu vou criar. Você não vai criar nada, Totonho. Você não vai fazer nada. Você faça o que eu estou pedindo. E às vezes, eu não sei qual é a explicação, ele às vezes dá uns gatos. Ele dá umas rateadas. Porque o que eu faço? Eu ensino ele. Olha, por exemplo, eu faço criação de nomes de marcas. E tem todo um processo de design thinking para se trabalhar com isso. E aí eu uso os princípios de Martin Neumeyer, que são sete critérios para se trabalhar. E cada um desses critérios tem uma porrada de análise que tem que fazer. Eu ensinei ele a fazer tudo. Treinei e ele começou a fazer bonitinho. Foi bem. Até um certo tempo. Chegou um outro momento que eu tô fazendo o nome do cluster de saúde e biotecnologia do Parque Tecnológico. E aí, eu falei, olha, Totonho, chegamos nesses 5 nomes aqui. Bota, então, esses 5 nomes para fazer a análise. Ele fez um negócio meia boca que eu comecei... porque eu leio tudo, né? Eu leio tudo que eles fazem. Eu falei, cara, o que é isso? O que está acontecendo? Né? Não é isso que eu pedi. Cadê aquela análise bonita, bem feita, sem preguiça? Ai, tá bom, Luciano, eu vou fazer direitinho. Quer dizer, até eles se deixar, eles ficam lá no bem bom. Então, minha estratégia é forçar o cara a pensar, a fazer as coisas que eu tô mandando, mas com vontade. Sim. Critério, né? Eu dou as fontes, eu dou as referências, eu dou citações acadêmicas, eu faço uma apostila para ele de estudar. Tem que ser do meu jeito. Sim, não terceirizar, né? Esse pensamento criativo é teu, né? Não é da ferramenta que você está utilizando. Então, se você deixar, ela vai o quê? Fazer o quê? Buscar as referências que tem no mercado, as referências de comunicação. Tá todo mundo usando isso? Ele vai fazer também. E se você falar, tá bom, é o que tem, né? Sim. Então, a IA, ela é uma ferramenta muito serviçal mesmo. Você tem que ter essa inquietude e essa vontade de tirar o máximo dela. Não o mínimo ou o que é o comum. Né? Então, eu uso, mas eu boto o bicho para trabalhar. Sim. Sem medo. É isso aí. E dá resultado, viu, Tati? O tempo que eu perderia fazendo um monte de análise, eu economizo. Exemplo, vou fazer uma proposta de uma marca para um cliente. Eu não posso cair na vergonha de apresentar alguma coisa e esse cliente falar, mas eu já vi isso no Google, eu já vi isso em algum lugar. Eu não posso passar por isso. Então, eu tenho que esgotar visualmente todas as possibilidades para não apresentar uma proposta nem similar. E aí, o que eu faço? Antigamente eu ficava dias pesquisando, mas muito tempo pesquisando. Eu peço para o Totonho. Sim. Mas eu quero, Totonho, fonte, link dessas marcas que eu estou pedindo para você. Senão ele vai inventar, né? Ele vai achar, eu vou fazer para o Luciano lá uma lista, ele não vai ver, eu vejo. Você otimiza o processo, ganha tempo, mas você não passa o processo para ele, né? Eu não fico lá deitadão na rede tomando vinho e ele trabalhando para mim. Não, a gente trabalha junto, ele é um excelente parceiro, mas ele, assim como ser humano, ele às vezes é meio preguiçosinho. Então você tem que ficar na cola. Isso é interessante porque traz um pouco também, quando a gente pode conversar sobre a questão de as marcas que... A diferença das marcas que têm um repertório real daquelas que somente seguem tendências, por exemplo. Porque muitas vezes a gente está pesquisando na própria inteligência artificial, na web, inclusive, sei lá, com outras ferramentas, e a gente acaba recebendo quase que as mesmas respostas também, né? E isso, existe uma certa facilidade ali de cair numa tendência, até tendências que existem mesmo. Eu até sou favorável à tendência do ponto de vista de comunicação. Burger King é muito bom para explorar isso, por exemplo. A comunicação deles é muito interessante nesse sentido de ter esse arquétipo
do fora da lei, Uhum. né? E do brincalhão. E ele se apropria muito bem de coisas que estão acontecendo naquele momento. Uhum. Ok, isso para uma publicidade, para uma peça de comunicação de propaganda, que amanhã ninguém vai lembrar mesmo e tá tudo Sim. certo. Agora, quando você quer trazer o institucional, a essência da marca, né, aquele propósito que está na raiz, ele não tem tendência. Aquilo lá, ele tem que ser único. Ele não Uhum. pode ser copiado de uma marca parecida, né? Não pode. Você tem que achar um nicho, né? Sim, É isso. é isso. Queria puxar um pouquinho para o nosso interior paulista, mais precisamente aqui, Vale do Paraíba, região do, né, Litoral Norte. Como nós estamos aqui em São José dos Campos, o Proconecta acontece em São José dos Campos também, no PIT, né? Então, é, queria trazer esse contexto para cá. O interior paulista e as cidades fora dos grandes centros, eles podem criar ecossistemas criativos fortes. Podem e estão fazendo isso no movimento lento, mas estão. Eu vou até falar de um depoimento meu. Há um tempo atrás, eu fui trabalhar em São Paulo, na Eugênio DDB, uma das maiores agências especializadas em construção civil, Cirela, Gafisa, Ross e tal. E aí, um belo dia, no meu quarto, deitado, olhei para o lado, tinha uma revista da Abril chamada Vida Simples. Hum, E eu falei, por que eu me mato de trabalhar aqui em São Paulo para ser somente mais um profissional de comunicação, sendo que eu poderia estar lá na minha região desenvolvendo o design, a comunicação e as marcas da minha terra? uhum, Por que eu tenho que estar aqui em São Paulo? Né? Por que eu não posso contribuir com a minha cidade? E vim para cá e foi por isso que comecei a dar aula, porque eu tenho que passar o meu legado. uhum, Né? A faculdade ela é uma excelente ponte de percepção de ambiente, de novos comportamentos, novos consumidores, novos hábitos. Essa juventude ensina muito para gente. uhum, E eu, ao mesmo tempo, comecei a trazer um pouco do meu conhecimento para ajudar as empresas daqui. E uhum, também, pós-pandemia, muita gente boa, procurando qualidade de vida, começou a vir para as cidades menores, saindo um pouco desse eixo Rio-São Paulo, uhum, BH, Curitiba, e estão uhum, procurando um pouco mais de qualidade de vida. Eu conheço muita gente que está morando em São José, ou em Caçapava, ou em uhum, Taubaté, né, e estão amando viver aqui. Os filhos têm mais qualidade de vida e eles trazem todo o repertório, toda a bagagem profissional. Eles estão muito voltados para essa coisa da inovação, uhum. né, da tecnologia, de comunicação mais disruptiva. Está, de uma certa forma, contribuindo para crescer o nosso mercado. Isso é bacana, né? Porque a própria intenção do ProConecta é justamente essa: Exato, exato. potencializar o que a gente tem de bom aqui no Vale para poder expandir Brasil, mundo, né? Então, assim, é algo que a gente também quer trazer profissionais. A gente tem já os profissionais da região que a gente valoriza e aprecia muito e né, quer cada vez mais que tenham oportunidade de estar no ProConecta, poder passar, contribuir e agregar ainda mais conteúdo às pessoas aqui que participam. Mas a gente também quer trazer as pessoas para participarem e também multiplicar esse conhecimento de fora. Então, trazer algumas pessoas também dos grandes Uhum. centros, até de fora, se possível, para poder compartilhar. Ou buscar lá fora as tendências e trazer para cá, né? Para realizar aqui no local, né? Até essa foi uma das intenções de realmente ter ido para o SXSW, né? A ProImagem, ela vem anualmente aí participando desde 2024 das edições, né? Então, justamente para trazer essas tendências, poder Exato. multiplicar isso aqui, que é importante, né? Você sai, vê, Uhum. pesquisa, acompanha e traz para cá, né, esse conhecimento e compartilha aqui na nossa região. É É, exatamente isso. exatamente. Tanto que um dos pontos que me marcou muito foi uma palestra do Steven Spielberg. Eu tive a oportunidade de participar e ele trouxe algo tão rico, sabe, que às vezes a gente não dá muito valor.
porque é algo simples. Ele falou assim que intuição e medo, como combustíveis criativos, são ainda algo insubstituível. Então, para um ser criativo, para contar, por exemplo, o que ele fala, né? Quando uma boa história nos atinge ao mesmo tempo, algo acontece sobre comunidade, comunicação e convivência, né? Então, eu achei isso muito bonito. Toda a conversa que ele teve, passando essa trajetória dele no cinema, com os filmes, para mim foi muito afetivo, né? Porque eu cresci vendo os filmes do Spielberg, né? Desde E.T., Jurassic Park, enfim. E ver que ele tem também o processo criativo dele, mas que ele também usa ferramentas, né? Vai se aperfeiçoando, tendo updates, mas ele também valoriza estar ali com a família, Sim. né? O O ócio local, o criativo ócio precisa criativo acontecer. dele. É bem interessante. Quando a gente escuta isso, inclusive de alguém grande, assim, né? Importante no cinema, é algo que a gente fala assim, volta para si e fala, nossa, realmente, vamos pensar aqui na onde a gente está, Ô, né? Tati, Qual o impacto que a gente pode e trazer? eu concordo, porque assim, de fato, eu acho que mente aquele profissional que fala que não tem medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho sempre medo. Uhum, Muito medo, sempre. Mas medo do quê? Medo do novo. uhum. Porque não existe aquele profissional que fez doutorado em todos os tipos de categorias de produtos e marcas e serviços. Esse cara ele tem que aprender. Eu, para lidar com os meus clientes, eu tenho que aprender cada um deles. Eu não sou expert naquele produto ou naquele serviço. Uhum. Então eu sou apenas um mentor, um avaliador, né, um orientador, mas eu não tenho experiência sobre aquilo. Então eu tenho que estudar. E eu tenho que estudar muito para poder entender aquela dinâmica. Uhum. E se eu erro? Já errei, eu tenho que Sim. assumir, claro. Uhum. Mas quando você tem vontade genuína de ajudar aquela empresa, você se conecta, Uhum. né, que é importante você fazer essa conexão. Você não tá só por conta de grana, que eu Uhum. acho que isso é uma energia ruim. Claro que Uhum. você precisa ser remunerado, tá tudo certo, Óbvio, receber por isso, aham, mas justo. tem que ter uma conexão. Você tem que estar genuinamente afim de ajudar aquele cara. E você precisa estudar muito. E aí Uhum. que vem essa coisa da intuição que você fala também. Porque a intuição, ela não é uma coisa que do nada ela aparece assim para resolver suas questões. Existe, na minha concepção, um princípio da neurociência. Uhum. Você tem problemas, você joga esses problemas pro subconsciente e esse subconsciente continua trabalhando enquanto você está tomando seu vinho, você está com a família, você está tentando não forçar uma barra. Porque não Uhum. adianta você ficar lá em cima querendo extrair o resultado, uma solução, se aquilo está travado. É, Para um pouco, toma um banho, relaxa, assiste um é filme, verdade. sabe? Vai jantar, vai comer uma pizza. E o seu subconsciente está trabalhando. Já aconteceu isso várias vezes comigo tomando banho. Ah, Aí eu tenho que sair correndo do chuveiro para anotar aquela pra não ideia, aquela coisa. esquecer, não perder. Porque é o subconsciente trabalhando. Então, esse inconsciente, ele, de uma certa forma, ele se manifesta, Uhum. né? Conscientemente, daí, nesse momento, porque ele trabalhou, mas ele Sim, não vem do nada. exato. Infelizmente, a gente vai ter que ir caminhando agora para os finalmente. O papo tá bom, conversa muito boa. Que bom. Se deixar, a gente fica aqui conversando a tarde inteira, mas infelizmente não temos como. Então, eu queria fazer agora uma última pergunta e depois, antes de encerrar, a gente vai ter um ping-pong. Tá. Mas eu queria saber de você o seguinte: você faz muito branding, né? Você é especialista nisso. Então, eu queria puxar um pouco de você. O branding caminhará para experiências mais imersivas e sensoriais? O que que você acha disso? Então vamos lá. Como professor universitário, eu tenho que falar as coisas certas. O branding é um modelo de gestão que está cada dia assumindo o modelo do marketing. Então, se eu falar para você que eu faço branding, eu estou mentindo. Uhum. Eu trabalho
com a metodologia do branding, onde diversas pessoas, cada um no seu saber, juntas, atendendo um propósito, vai trabalhar com o branding. Então, o branding não é aquela marca, a estética da marca, é a percepção construída através dos seus diversos pontos de contatos ao longo de um determinado tempo. Exato. Então, é muito complexo. Sim. Então, assim, eu trabalho com gestão de marcas, eu sou uma das pessoas que, dentro de uma equipe daquela empresa, vai criar estratégias para que aquela marca seja lembrada, né, dentro daquele target. Né? Então, assim, o branding, ele assume hoje características mais complexas do que antigamente. Ele hoje é aquilo que a gente falou, dessa fluidez, das marcas que se movimentam, é mais difícil. Você quer pegar, ele escapa da sua mão. Né? Sim. Então, hoje, o trabalho precisa ser mais complexo, tem que se dedicar mais para que as coisas aconteçam e todo mundo tem que caminhar junto. Senão não rola. Você não pode me contratar, vou te pagar e você resolve o problema do branding da minha empresa. Não tem isso. É construído a 4 mãos. Né? Todos os meus projetos hoje, eu exijo participação dos clientes. Se ele não quiser, não vai rolar o projeto. Isso. Tem que ter, né? Tem colaboração. Que ter tem que ser mais colaborativo. Exatamente. Né? Muito bem. Vamos lá para o nosso ping-pong? Vamos. Olha lá, hein? Rapidinho. Pensa rápido. Ah, meu Deus, eu tenho TDAH. Então presta bem atenção. Vai, vamos lá. Bora lá. Sketchbook ou tablet? Tablet. Apesar de ser um velhinho, eu sou a favor das tendências. Muito bom. Tipografia clássica ou variável? Tipografia clássica. Bauhaus. Amo. Frutiger. Amo. Muito bom. Moodboard físico ou Pinterest? Nenhum nem outro. Vamos fazer um híbrido. Que tal um híbrido? Acho que dá. Eu aprendi com meus alunos hoje em dia, eles fazem isso. É muito interessante. Eles fazem algumas coisas dentro do físico e algumas coisas dentro do digital e combinam tudo e fica muito legal. Então eu tô gostando dessa empreitada. Uma boa dica dos jovens. É. IA como assistente ou diretora criativa? Ah, jamais. Imagina o Totonho querer mandar em mim. Nunca. É um funcionário que eu não pago. Imagina. Tem que fazer o que eu mando. Jamais. Brand minimalista ou maximalista? Depende da estratégia. Cada negócio tem o seu propósito. Cada propósito tem o seu objetivo como empresa. Tem empresas que precisam ser mais complexas, tem empresas que são mais minimalistas, né? Então, não sou eu que vou indicar o caminho. O caminho se aponta conforme a necessidade daquele produto, daquele serviço. Então, assim, pode ser as duas coisas. Pode ser uma delas, não sou eu que indico. Desculpa se eu não respondi direito, mas é isso. Mas tudo bem. Papel ou tela? Papel. Nesse caso, né? Embora eu sou a favor do tablet, mas o papel, né? A textura do papel, o cheiro do papel, os Color Plus da vida, né? A linha Marrakech da VSP. Eu sou o louco do papel. Não adianta. Muito bom. Eu sou louca da papelaria também. Então, amo. Processo lento ou entrega rápida? Lento. Meus clientes querem morrer quando eu falo para eles, esta é o cronograma de trabalho. 8 meses! Mas, Luciano, é o que temos. É o que dá para fazer. É o que eu sei fazer. Porque, às vezes, a gente cria um cronograma, eu não vou ficar falando nomes aqui porque é ruim, mas assim, a gente já ficou 3 meses tentando com o time determinar qual era o diferencial competitivo daquela empresa. Não achava. É qualidade. Não é qualidade. Vamos achar outro? Né? Vamos achar um nicho? Né? Vamos se posicionar de uma maneira que ninguém se posicionou? Demora.
Então não dá para fazer nada rápido. É bem investigativo, né? Tem que ser ali minucioso. Muito bem. Muitíssimo obrigada, Luciano, por estar aqui com a gente, pela sua disposição de vir falar de novo com a gente no ProConecta. Imagina. Te esperamos no dia 10 lá também, para poder participar com a gente. E esperamos vocês também, hein? Dia 10 de junho no Pitch. Corre, garante seu ingresso. E muito obrigada. Contamos com você também outras vezes aqui. Temos muito o que conversar. Foi muito rápida essa conversa aqui, que a gente nem viu a hora passar. E é isso. Obrigadão. Obrigado, Tati. Foi um prazer. Conta sempre comigo. Adoro trabalhar com vocês. Adoro essas perguntas provocativas. Muito bom. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau, gente. E o mais gozado que você não perguntou do Canva, né? Mas nem precisou, acho que nessa altura do campeonato. Porque meus alunos querem morrer. Por que você não gosta do Canva? Eu pulei, porque eu achei que ia ser muito É polêmico. Mas é que, de fato, eu sou a favor do Canva. Mas não um profissional de design e comunicação. Que ele te dá todo o template. Assim como a IA, ele te dá tudo pronto. Você não precisa fazer nada, você não precisa pensar.